Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é uma satisfação enorme revê-los em mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciarmos esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão importante nas nossas vidas, onde podemos buscar na Tua Palavra o sustento para a nossa fé. Nos capacite, Senhor, nessa busca, nos alimente, nos sustente e nos conduza no cumprimento da missão que Tu tem confiado a cada um de nós, tanto como indivíduo, como igreja. Abençoe-nos, é o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mansidão no crisol. Esse tema, irmãos, provavelmente é o ponto mais nobre, mais alto desse trimestre. Aqui é onde nós encontramos o ápice das orientações de Cristo no Sermão da Montanha. Mesmo por isso que aqui temos citado Mateus capítulo 5, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa mansidão citada aqui pelo Filho de Deus, meus irmãos, é a mansidão real, da condição real de um verdadeiro filho de Deus, de um verdadeiro servo de Deus. Essa mansidão não é nem um ato cômico, ou mesmo de observação, onde as pessoas são mansas de coçar, né? Pode fazer o que quer, aproveitadoras. Não, essa mansidão aqui é no sentido literal da palavra. É a mansidão de comportamento, jeito de ser. Independente da situação que a pessoa enfrente, a única bravura que ele tem é a humildade de Cristo. A única bravura que ele tem é de ter orgulho de ser chamado servo de Deus. A única bravura dele é de poder brilhar nos instrumentos divinos, aonde ele mostra o amor de Deus ao seu semelhante e àqueles que o cercam. Esse é um ato muito especial da consagração cristã, daqueles que realmente se entregam a Cristo e no meio de qualquer crisol que ele enfrente na vida, ele consegue manter esse comportamento. A única bravura desse servo manso é a palavra de Deus, é a autoridade da palavra de Deus, revelada na sua vida, na sua mente e no seu comportamento. Isso é inabalável, irmãos. Quando isso acontece, mesmo diante de qualquer crise, de qualquer barulho que exista, de qualquer bravura ou desequilíbrio emocional que possa surgir à sua frente, ele encontra mais sabedoria por trás do silêncio do que falando ou diante de muitos sermões. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Somente com essa mansidão que Cristo nos orienta. É bem claro aqui no Sermão da Montanha que esses mansos são bem-aventurados porque eles herdarão a terra. Sabe qual terra, irmãos? O novo céu e nova terra. Eles terão a sua porção garantida nesse novo céu e nova terra. Eles herdarão. Do contrário, nada de herança nesse futuro prometido pela palavra de Deus. É a condição chave aqui no Sermão da Montanha. No segundo tema, pão quebrado e vinho derramado. Nós temos no livro de Ezequiel, no capítulo 24, verso 15 a 27, um relato revelado, onde expõe bastante essa ideia que aqui o manual nos apresenta sobre pão quebrado e vinho derramado. Em poucas e boas, podemos concluir que vítimas de vingança, fruto da maldade humana, de pessoas que infelizmente se aliaram às trevas para atingir os escolhidos de Deus, querendo ou não querendo, por trás dos bastidores, quando as pessoas resolvem mudar de lado, deixar de andar na luz para andar nas trevas, elas, querendo ou não, estão se aliando ao príncipe das trevas. Justamente pelo ato da vingança que tanto Deus pediu
que deixai a vingança a mim, eu recompensarei. Então as vítimas dessas vinganças, né, elas precisam encontrar em Cristo a habilidade de ter essa mansidão e permitir ser um pão quebrado ou um vinho derramado. Aquele que se humilhar será exaltado, mas o que se exaltar será humilhado. Parte clara das orientações do Filho de Deus, conectadas ao Sermão da Montanha. Essa mansidão é um dom que Deus nos dá para nós suportarmos todo tipo de perseguição e de opressão com paciência e sem guardar mágoa, sem ter ressentimentos. É como se a gente aprendesse a olhar para essas pessoas e entender que elas também são vítimas do sistema das trevas e que Deus deu o seu Filho por elas também, para salvar elas também. Aí o amor de Deus transcende através de nós e alcança essas pessoas nesse comportamento de reto e íntegro, de mansidão e humildade, conectadas em Cristo. Nesse relato aqui do livro de Ezequiel, que nós citamos no capítulo 24, mostra que Deus pede o povo para observar o comportamento do profeta durante o sofrimento que ele passaria nessa simulação, então, aqui, proposta no relato bíblico, para que, da forma que acontecesse, então, com o profeta nesse relato que estava sendo proposto, que eles também fizessem o mesmo. E esse sofrimento que estava nada mais, nada menos representando nessa forma alegórica de apresentação, estava apresentando o que aconteceria ao povo de forma inevitável em pouco tempo. Babilônia invadiria Jerusalém e transportaria aqueles que ainda tinham alguma chance de recuperação, seriam transferidos para a Babilônia, 1.650 quilômetros de distância dali onde eles estavam, em Jerusalém, quando essa então fosse invadida por Nabucodonosor. E Ezequiel foi no meio desses cativos para lá. E Ezequiel não foi contado entre os nobres, como foi Sadraque, Mesaque, Abdenego, como foi Daniel, como foi o rei Joaquim, com a sua mãe, dentre muitos outros que ficaram na capital, na Babilônia, e especialmente então Daniel e seus primos ficaram no palácio, foram selecionados a dedo. Ezequiel foi para os campos de irrigação, lá próximo ao Quebar, lá aquela fonte de irrigação próximo do rio Eufrates, oriundas do rio Eufrates, que existia naquela época ali. Ele foi pegar no cabo da enxada, no cabo da foice, foi para trabalho duro. Ezequiel estava exemplificando uma nata enorme de pessoas que o acompanharam nesses campos de trabalhos. E outros foram para campos mais duros ainda, para as minas de carvão, para minas de joias, onde eles estavam fazendo escavações, vivendo em cavernas e buracos, sendo açoitados. Esse grupo que trabalhava nos campos também sofria açoites o tempo todo. Era só dar bobeira, era só dar mole. Demonstrar algum tipo de cansaço, estavam sendo açoitados para produzir, para manter o status de Babilônia como sendo a cabeça de ouro, né? O mundo daquela época. O trabalho escravo aqui era exigido severamente. Os nobres que estavam na cidade, não. Então a maioria acompanharia o profeta Ezequiel nesse translado de pão quebrado e vinho derramado de Jerusalém para Babilônia. Eles tinham que agir dessa forma, aprender a ter mansidão nesse crisol que eles enfrentariam, que é um exemplo para mim e para você também. Pense nisso. O terceiro tema, intercedendo pela graça. Irmãos, aqui nós entramos em Êxodo, capítulo 32, verso de 1 a 14, onde nós encontramos o trecho da adoração do bezerro de ouro. Já nos projetamos então ali para o pé do Sinai, onde lá em cima estava Moisés, por 40 dias, e após 40 dias, exatamente, o povo começa lá embaixo, sob liderança de Araão, que foi solicitado pelo povo, ele sendo então irmão de Moisés, como se
para o povo então fosse um vice-líder, porque lembra que Moisés pediu para o próprio Deus que Arão deveria acompanhá-lo no comando do povo de Deus. E Deus concedeu. Então, claramente, Arão, permitido por Deus, na presença de Moisés o tempo todo no êxodo até ali, estava bem claro que ele era o vice-líder. E o povo assim chegou nele, como ele praticava já essa profissão, como sendo um artífice e ourives, muito bem conceituado na sua cultura e no seu tempo, trabalhava nessa área lá no Egito, ele então rendeu-se à pressão do povo, não teve pulso para resistir e acabou entrando na onda que era bem típica da cultura egípcia daquele tempo. Ele nasceu e cresceu assistindo esses tipos de adorações a essas divindades pagãs. O fato é que, diante dessa situação aqui, nós podemos observar alguns pontos muito curiosos sobre interceder pela graça. O próprio Deus avisa Moisés lá em cima o que estava acontecendo lá embaixo. Que o povo havia se corrompido e, sob o comando do irmão dele, estavam adorando um bezerro de ouro, com a glória de Deus brilhando em cima do Sinai, irmãos. Presta atenção no que nós estamos falando aqui. Em volta do Sinai foi passado cordas para que o povo não passasse daqueles limites e não viesse a ser acidentado por causa do tremor que constantemente acontecia no monte e rolavam pedras. E Deus, evidentemente, não deixaria essas pedras atingir a população. E a corda foi passada precisamente na orientação divina para que o povo ficasse em segurança da corda para frente. E da corda para onde eles estavam, estava lá uma muvuca de gente, de milhões de pessoas, em volta de um bezerro de ouro. E todos estavam adorando esse bezerro de ouro. Arão, no meio daquela embriaguez pecaminosa, ele estava mostrando quem é que tirou eles do Egito. E o povo adorando. E ali desencadeou uma festança, como de costume naquela cultura. E coisas terríveis, abomináveis aconteciam nessas festanças, envolvendo inclusive promiscuidades. Coisa terrível. E ali estava desenrolando um desafio contra aquela glória que estava ali sendo vista a olho nu. Mas depois de 40 dias eles entenderam que não, Moisés já era, já foi consumido, já não existe mais, e esse Deus que falava com ele não vai falar conosco, o nosso Deus que nós nascemos e crescemos e fomos acostumados a conversar foi esse aqui vai tirar nós vamos levando ele na frente e ele vai tirar nós desse sufoco aqui, vamos voltar para o Egito. E Moisés, antes de descer, ele faz uma intercessão pelo povo, porque Deus já falou claramente: Moisés, agora é o seguinte, eu já vou detonar essa turma todinha aí, apagar todo mundo, não vai ficar ninguém, e vou fazer de você uma grande nação. Seguramente daquela população lá só ia escapar, evidentemente, a mulher dele e os filhos, e dele seria feita uma grande nação. E Moisés entra num cenário de intercessão antes de descer, para que quando ele chegasse lá embaixo não encontrasse só o piseiro da carnificina. E ele intercede. E isso tudo era um cenário proposto por Deus para o comportamento do próprio escolhido dele, que era Moisés. Porque ele sabia que Arão, sugerido por Moisés, não tinha o mesmo padrão dele, nivelado de entendimento com Deus e com obediência e fidelidade ao chamado de Deus. Arão, até ali naquele momento, o padrão dele era o mesmo do povo, tanto que estava ali fazendo o que o povo queria. Construiu o bezerro de ouro e estava participando e liderando uma festança abominável diante de Deus e diante dos homens. E Moisés, lá em cima, antes de descer, estava intercedendo por eles. Ele sabia, Deus deixou claro o que estava acontecendo, ele sabia que era verdade. E antes de descer para resolver a questão como seria resolvido, ele fez isso. Intercedeu pelo povo.
A primeira questão a ser observada é que Moisés, como qualquer servo de Deus que entendeu o Sermão da Montanha, deveria aprender sobre a mansidão durante o crisol. Não há forma mais nítida de entender isso do que Deus poder observar nos seus filhos, nos seus servos, que eles possuem compaixão pelas pessoas, que eles entendem que aquelas pessoas também são vítimas do sistema das trevas, que atinge pessoas dentro da igreja, atinge pessoas na sociedade, atinge pessoas em qualquer lugar do universo, aonde o pecado já passou, ou subsista. Irmãos, a compaixão pelas pessoas, pelos seres que caíram, foi o que fez Deus dar o seu unigênito para salvar-nos. E esse mesmo sentimento precisa ser encontrado em nós. O segundo ponto a ser observado aqui é que não é a questão de que alguém mereça ou não mereça graça. Ninguém que caiu merece graça de Deus. Mas a graça foi oferecida a si mesmo. Não é porque nós merecemos, mas porque Cristo a mereceu por nós. Aí está a grande questão. Mas essas pessoas, vamos dizer assim, menos favorecidas, porque não querem usufruir desse poder magnífico chamado graça, desse poder que salva, esses que se desfavorecem por seu próprio comportamento, como foi o caso aqui de Araão e dessa grande população que saiu do Egito e ali estava, hebreus e egípcios, todos contaminados e alinhados nessa embriaguez pecaminosa e praticando essa abominação ali. Mesmo ali, naquela condição, Moisés intercedia por eles, porque sentiu essa compaixão. Viu que eles estavam sendo vítimas de um sistema de trevas. E foi importante demais, porque nesse ponto Moisés estava garantindo o seu lugar no reino eterno por se alinhar ao raciocínio de Deus no quesito compaixão, amor, mansidão. Não foi à toa que Moisés é considerado na Bíblia o homem mais manso que já teria vivido sobre a face da terra, até enquanto foi escrito essas obras. E olha lá se depois dele alguém apareceu igual, hein? E não é à toa que ele mora no reino eterno hoje. Quando ele morreu, ele foi ressuscitado e levado para lá. E veio visitar Cristo depois de 1500 anos, lá no Tabor, na companhia de Elias, que teria vivido 500 anos depois dele, foi trasladado vivo no carro de fogo para o céu. Muito interessante isso aí, hein? Então, meus irmãos, não tem questão de alguém mereça mais ou menos a graça de Deus. Todos nós a temos merecidamente pelos méritos de Cristo. Por conta nossa mesmo, ninguém merece nada. Porque a nossa propensão natural é fazer o que Araão fez. Todos nós. Não tem diferença. Agora, em Cristo, quando nós estamos conectados nele, nós conseguimos fazer o que Moisés fez. Ser manso e humilde de coração e estar sempre mostrando compaixão pelas pessoas que estão ao nosso redor, ainda que isso nos custe a própria vida. Pense nisso, é muito profundo. Amar quem nos fere. Quarto tema. Irmãos, aqui eu diria que é muito tenso avaliar isso aqui e praticar isso aqui. Pode ser muito tenso. Mas é na conexão que Moisés estava com Deus ali no Sinai e que vinha conseguindo ao longo da sua vida manter esse comportamento manso, mesmo tendo sido ele um grande guerreiro, habilitado em todas as artes e conhecimentos daquela cultura. Moisés lutou muito na companhia do seu irmão em grandes campanhas de guerra, isso na história daquele período. Senão jamais ele seria considerado um príncipe egípcio, como era o caso dele. Ele era um candidato seguramente a ocupar o trono de ser um faraó um dia do reino egípcio. Tudo isso ele deixou para seguir em direção
a terra prometida, para viver e ser humilhado e pisado, perseguido, tanto por Faraó, como enfrentando diversas tensões e batalhas e dificuldades durante os 40 anos do Êxodo, dos quais ele passou inteiro junto com os hebreus. E amar a quem nos fere é um ponto muito tenso dessa compreensão do texto sagrado. E só é possível cumprir com esse quesito da fé cristã quando aprendemos a entender e a nos focarmos no amor ágape, aquele amor incondicional de 1 Coríntios capítulo 13. O amor de cunho divino. Esse amor de cunho divino, como eu disse, ele é incondicional. E ele não é troca. O ser humano natural, ele aprende a amar, a entender amor, mas como amor troca. Tanto o amor fraternal, conjugal, paternal, maternal, tudo é troca. E esse amor troca é assim: se me trata bem, eu trato bem. Se me trata mal, eu devolvo da mesma forma. E isso aí não classifica ninguém, não coloca ninguém na condição de salvo, infelizmente. Para nós alcançarmos essa condição, precisamos de estarmos conectados com Cristo, com Sua palavra, e focados no amor ágape. Se nós não conseguimos exercer plenamente o amor ágape, mas estamos olhando para Cristo, nos dirigindo a Ele, conectados com Ele, não desistimos dele, a Sua graça completará para nós o que faltar. Não importa se falta 99%, se falta 1%, ou 2% ou 3%. Ele vai completar. E seremos salvos como somos salvos pela graça de Deus. O problema é que a maioria não está focando no amor ágape, vira as costas por amor ágape, vira as costas para o Sinai, para o cume do Sinai, e fica olhando para o mundo e para o bezerro de ouro. E esse bezerro de ouro continua fazendo sucesso para todo lado. Tem muita gente desfocando o Evangelho, deixando de cumprir com a missão do ID, para ficar desfilando, fazendo da igreja um centro de desfile, de encontro, de status religioso, e não para cumprir com a missão do ID. Tem muita obra sendo atrasada na face da terra, muita seara enferrujando, com poucos obreiros, sem agregar novos obreiros, justamente porque eles estão dizimando os próprios obreiros, preocupados em agradar o povão que exige bezerros de ouro de toda cor e de todo feitio, de todo tamanho, e vem praticando isso de várias formas simbólicas e literais na história da humanidade, desde essa manifestação histórica aqui no Sinai. E Deus peleja desde então, e muito antes disso, vem pelejando para restaurar essa raça que caiu, para que eles se tornem raça eleita e aprendam como raça eleita a exercitar o amor ágape, que nos dá a condição de amar, inclusive, quem nos fere. Só com esse amor, irmãos, que nós conseguimos encontrar uma joia, uma pérola no meio da lama. É assim que Deus nos vê. Quando Jesus comentou: não atireis vossas pérolas aos porcos, para que vocês, virando as costas, eles rolam em cima dela e afundam elas na lama. É para ele não perder tempo com quem não quer nada. Mas o fato de não perder tempo com quem não quer nada é para não atrasar a obra de Deus. Mas nós não vamos deixar de amar aquelas pessoas que se afundaram na lama. Nós estaremos orando por elas e nós estaremos sendo úteis a elas como ser humano, como pessoas. E com testemunho de mansidão e de humildade, que a gente nunca vai deixar de ver os valores que elas têm mesmo afundadas na lama. E de alguma forma nós conseguiremos alcançá-las. Entende? Mas não vir a compreender como pérola, como riqueza financeira, né, de fato, que aí a gente vai se lamear o tempo todo, né? Vai apaixonar pela lama.
Aí que está a questão. A lama é o pecado. E não ficar futricando naquela lama, acaba apaixonando pela lama, invertendo valores. Como se aquela pérola ali deixou de ser gente, mas o que eu vou ganhar com isso? Vou tirar vantagem. Aí está o problema. Foi aí que Cristo disse para não jogar as pérolas para os porcos, não perder tempo com quem de fato não quer nada. Mas ele não pediu para deixar de amar o semelhante. Ele não pediu para abandonar o semelhante. Ele não pediu para nós virarmos as costas para aquele que está perdido, mas amar o mesmo perdido que ele morreu para salvá-lo. E aí, nesse quesito, eu não preciso de entrar, eu estou vendo ele lá na lama. Deus chama através de nós e ele sai da lama e vem como filho pródigo e aceita o banho, aceita o anel no dedo para ser retomada a sua rotina no preparo para um dia encontrar com Jesus. É por isso que tantas parábolas Cristo apresentou para expor esse amor, que não é fácil de mostrar ele nessas pessoas que nos ferem. Nesse ponto aqui do Sermão da Montanha, nós chegamos em Mateus 5:48, onde Cristo nos orienta que nós devemos ser perfeitos como o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, cada um na sua esfera, Deus na dele, nós na nossa. Focados nele, nós alcançaremos uma esfera de amor, de brilho, de perfeição, aonde o exemplo de Cristo e o mérito de Cristo nos completa e nos apresenta como perfeitos ao Senhor. Essa é a questão. É a graça de Cristo nos completando e nos lapidando. Essa compaixão que Moisés apresentou lá no Sinai antes de descer, e nós sabemos que quando desceu o trem não foi bonito, foi feio. Milhares de pessoas foram executadas. Moisés desceu lá de cima, desembaiou uma espada e falou: quem estiver do lado de Deus, do Deus que está aqui em cima do Sinai, passa para o meu lado. E os que estiver contra, fica aí da onde está, com o bezerro de ouro. Irmãos, todos aqueles, milhares de pessoas que fomentaram aquele piseiro do bezerro de ouro, ficaram em volta do bezerro de ouro. E a maioria absoluta passou para o lado de Moisés. Eles não tiveram dúvida da presença do Deus que estava lá em cima. Moisés não estava morto como eles imaginavam, estava vivíssimo e estava ali. E quando eles passaram para cá, todo mundo passou a mão na espada, a maioria contra a minoria, o que deu? Foram executados os rebeldes, milhares. Então a justiça de Deus foi feita ali naquele local. Mas Moisés pediu a Deus, intercedeu, para que o povo todo, cerca de 1,5 milhão de pessoas, pediu para que eles não fossem executados. Mas alguns milhares tiveram que ser executados. Ele conseguiu separar o joio do trigo ali, pela orientação de Deus. E o joio foi consumido, foi detonado, foi sacrificado ali. O mesmo estará acontecendo quando ele voltar nas nuvens dos céus. Uma maioria será consumida na destruição que Pedro apresenta lá na sua carta de 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 8 a 13. A maioria não será arrebatada ao encontro com o Senhor nos ares. A maioria não será transformada de corpo corruptível para corpo incorruptível, como orientado pelo apóstolo Paulo. Como Sadraque, Mesaque e Abdenego lá naquela fogueira, na companhia de Cristo, não foram consumidos pelo fogo. Também uma minoria, mas uma minoria que na Bíblia, no Apocalipse, apresenta uma multidão incontável. Vai ao encontro com o Senhor nos ares, porque ressuscitou gente de todos os tempos que habitaram nesse planeta quando Jesus voltar. E iremos ao encontro com o Senhor nos ares. Mas pelo volume da população mundial, é uma minoria. A maioria estará sendo consumida pela destruição profetizada pelo apóstolo Pedro e vários outros profetas. Mas em vida, hoje, precisamos de aprender a amar, inclusive quem nos fere. Não é fácil orar e pedir por pessoas que estão nos ferindo,
porque essas pessoas também estão sendo vítimas das trevas e praticando a destruição em nome das trevas. Mas enquanto houver graça, tem chance. Moisés estava lá em cima, desceu, chamou a atenção deles, deu a oportunidade para eles desistirem do intento. Isso é graça. E eles não desistiram, preferiram a morte. E infelizmente a maioria dos que invernam nesse caminho acabam preferindo o mesmo. De forma ignorante, rejeitam a graça de Deus e perdem a salvação. Mas pense que depende de Deus para viver, porque o dom da vida está nele, e é só conectados com ele, com esse Deus, aquele mesmo que estava lá no Sinai, é que nós seremos vitoriosos. Fazendo maldade, se aliando às trevas, se aliando ao bezerro de ouro, não vai ter futuro. É perdição absoluta. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã, antes que seja tarde demais. No quinto tema, boca fechada. Aqui nós temos Mateus 11, 29, onde Cristo apresenta o maior exemplo de manifestação comportamental em meio aos crisóis da vida. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Realmente não tem referência na palavra de Deus maior do que essa. E em lugar nenhum do universo existe. Porque ele praticou com muita excelência essa mansidão e essa humildade. E ele conseguiu, diante mesmo da turba que o condenava, ele conseguiu mesmo diante do Sinédrio, diante de Anás, Caifás, ele conseguiu diante de Pilatos preservar o silêncio do seu comportamento e dos seus lábios. E por trás desse silêncio, diante de tanto barulho e acusação, as poucas palavras que ele proferiria seriam repletas de poder, que marcariam a vida de todos aqueles que ali estavam para sempre. E a nossa também, ao lermos esse relato. Ele poderia ter citado vários argumentos que, quem sabe, o poupariam ou protelaria esse momento da sua morte. Mas precisamos aqui entender que a missão dele aqui requeriria a morte dele, dentro de um sistema legal, que era a melhor forma disso acontecer, do que no sistema de justiça com as próprias mãos. Ele foi condenado como pecador, pela cultura daquela época. Ele foi condenado como um criminoso, pela cultura daquela época, mesmo sem ser. Ele foi condenado de forma injusta e calado diante de seus agressores. As poucas palavras que ele proferiu foram de sabedoria, porque por trás do silêncio tem mais sabedoria do que diante de grandes sermões. Ele aprendeu isso no seu comportamento e na sua vida e apresentou isso com clareza. E é um dito popular que fala, né, que boca fechada não entra mosca. Porque tem gente que conversa demais. E quem conversa demais acaba dando bom dia até para cavalo, né? Achando que é gente. Sabe, irmãos? É algo muito grave não termos controle na nossa língua. Ela precisa de ser usada de forma sábia. E só conectados com Cristo, com aquele Deus lá do Sinai, é que conseguiremos ter um comportamento iluminado, onde a nossa língua será devidamente bem conduzida e não mal conduzida, que dentro do contexto sagrado ela é comparada até ao leme de um navio, né? É um leme proporcionalmente tão pequenininho com relação a tão grande embarcação, mas o movimento desse pequeno equipamento de navegação, um movimentozinho dele move uma embarcação inteira, muda ela de direção. Irmãos, assim é a língua diante do corpo humano. Um órgão tão pequenininho pode conduzir o corpo nosso ou a bênção ou a maldição. Comparada também com um palito de fósforo, né? Tão pequenininho que pode incendiar uma mata inteira. A língua também faz isso. Aprender e entender
o que é ter domínio próprio, temperança, é isso. É entender, mesmo em meio a crisóis terríveis, devemos em oração buscar de Deus orientação para que as nossas palavras sejam sábias e marquem a vida daqueles que ouvem aquilo que nós falamos. Nada de maldade, nada de vingança deve ser proferido por nós. A nossa língua, os nossos lábios, o nosso comportamento deve estar fundamentados na palavra de Deus. Quando a nossa vida está fundamentada aqui na palavra sagrada, aqui em cima, não precisa temer. Os homens, os seres humanos, eles se fundamentam na sua maioria em cima de tradições que eles criaram. Por isso que a Bíblia é uma só e tem milhares e milhares de religiões, incontáveis, porque cada um quer interpretar a Bíblia do jeito que acha que está certo. Mas quando nós interpretamos a palavra fundamentados na interpretação dela, obedecendo às próprias bases de interpretação dela, meus amados, se isso acontecer, de qualquer parte, de qualquer religião do mundo, aquele que se conecta dessa forma, ele passa a fazer parte dos escolhidos do Senhor. Mas os que fazem da palavra de Deus uma proliferação de ideias diferentes e tradicionalistas, eles passam a agir como donos da obra, como donos de igreja, e esses estão trabalhando na linha de perder a salvação, e não de preservar a salvação oferecida pela graça de Deus, a qual Cristo manifestou de forma plena e suprema lá no Calvário, sendo executado imerecidamente, sendo condenado injustamente, mas morreu, e não foi a morte só de cruz que ele morreu a morte eterna. Por isso que ele suou sangue no Getsêmani. Ele morreu a morte que a serpente um dia vai morrer e nunca mais vai ressuscitar, a morte eterna. A morte no sentido absoluto, porque para Deus morte e vida é absoluto. Ou vive eternamente ou morre eternamente, irmãos. O sono da morte é um controle habitacional do planeta para que a raça caída possa ser recuperada, reciclada. Quando alguém cumpre a missão, descansa. E se Deus vê que não vai cumprir, também descansa. E outro vem para fazer o que ele não fez. Agora, o que cumpriu, vem outro para dar sequência dali para frente. Porque o propósito de Deus de salvar a raça que caiu continua enquanto Jesus não voltar. Só quando Jesus voltar que esse assunto será encerrado. E aí os que morreram em Cristo ressuscitarão. E os que estiverem vivos não chegarão nem a provar a morte, como o profeta Elias. Serão transformados de corpo corruptível para corpo incorruptível. Ou seja, raça pura. Tudo volta a ser como antes. E aí, no contexto bíblico, novo céu e nova terra, onde habita verdadeira justiça. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Mas entendendo o domínio próprio, boca fechada, para que, quando for aberto os lábios, seja proferido palavras sábias, dirigidas por Deus, fundamentadas na sua própria palavra, escrita e palavra viva. Pense nisso, é muito profundo. Nossa rocha e refúgio. Sexto tema. Pelo que vimos até agora, irmãos, estudamos desse tema, nós podemos ver que mansidão e humildade, na realidade, não é nenhuma demonstração de fraqueza. Muito pelo contrário, costuma ser a manifestação mais poderosa de uma alma firmemente conectada em Cristo, alicerçada nessa rocha que é Cristo. Pense nisso. O poder de Deus emana através de nós e alcança todos ao nosso redor, quando isso é entendido da forma correta. Quando as pessoas, na hora que chegar em casa, vai observar o que eles assistiram diante de um verdadeiro servo de Deus. Eles vão analisar e entender a maturidade do envolvimento desse servo de Deus com Deus e com o semelhante. Porque ele comportou de forma nobre
de forma firme e não abriu mão da palavra de Deus. Apresentou a palavra de Deus. Apresentou em seu testemunho um exemplo de alguém que anda com Cristo, como qualquer servo de Deus em qualquer época andasse, como alguém que não está disposto a justificar pecados, dar desculpas desfarrapadas, formas pecaminosas, mas apenas defendem a justiça de Deus, apenas cumprem com a vontade de Deus, porque eles aprenderam a usufruir dos benefícios de ser manso e humilde de coração, de alguém que tem consciência que é um mortal como qualquer outro, que não tem por que fazer mal a outro mortal, porque ele também é mortal. Não tem por que ele vingar de outro mortal, ou ele prejudicar algum mortal, porque ele também é mortal. E Deus igualmente julgará todos nós um dia. Eu não vou julgar ninguém, porque quando eu aponto o dedo para alguém, tem 4 apontando para mim. O que adianta eu querer condenar alguém por alguma coisa que ele fez de errado aos olhos dele, se aos olhos de Deus ele não fez nada errado, e ainda que tivesse feito, o que adianta eu condenar ele se eu também faço coisas erradas diante de Deus e preciso da correção, não de seres humanos, mas da correção de Deus em minha vida? Então existe todo um trâmite que precisa ser observado, irmãos. Nós, como seres humanos, classificamos o que é pecadão, o que é pecadinho, o que é pecado. Pecadômetro. Não existe essa fita métrica para medir pecado, irmãos. O que adianta eu fazer mal, eu condenar alguém por algo que ele fez de errado, seja como igreja ou como pessoa, se eu também faço coisas erradas? A medida que eu usar para medir alguém, Cristo deixou claro que será usada contra mim mesmo. Eu serei medido com a mesma fita. Essa fita que eu criei mentalmente, um dia de forma literal, será usada contra mim mesmo, naquela mesma medida. E isso vai me garantir salvação? Porque se eu condeno alguém, eu também serei condenado. Principalmente se eu fui injusto. Se eu fui justo, de fato, eu estou livre de pecado? Eu estou em condições de atirar a primeira pedra? Tudo bem. Mas ai daquele que atirar a pedra tendo pecado, sendo um mortal, sendo um pecador também. Então, pecado, 1 João 3,4 diz que é transgressão da lei de Deus. Então nós estamos falando de 10 mandamentos. Então eu estou perfeito com os 10 para condenar alguém por um que eu determinei que é transgressão? E se não for, hein? Tem base bíblica para isso? Já parou para avaliar isso, irmãos? Então, muitas vezes, nós atrasamos a obra de Deus por exigir formas tradicionalistas que nós criamos como regra de ser ou não cristão. Quando eu falo em batismo, é para alguém que nunca foi batizado. Mas se alguém já foi batizado nas águas, foi batizado e está em prática plena com o exercício do cristianismo até no que ele conheceu, qual é a evidência bíblica que eu tenho para que essa pessoa precise ser batizada novamente, para fazer parte da nossa comunidade? Entende, irmãos? Porque não guardou o sábado. Ele guardava 9 mandamentos e não guardava o 10º. E você guarda os 10? Tem certeza absoluta? Você está igual o jovem rico? Entende, irmão? Então, são coisas que nós criamos que não tem fundamento bíblico. E isso atrasa a obra de Deus. É forma de humilhar as pessoas. E não precisa de humilhar as pessoas. Isso atrasa a obra de Deus. Isso dificulta o trabalho. Isso é uma forma de manipular a mente alheia, a se submeter a regras, a tradições, coisas desnecessárias. Quantas coisas que há alguns anos atrás não era aceito na igreja e hoje é aceito. Entende, irmãos? Tanto na área da música, quanto na área do vestuário, no comportamento. Então a mente humana é coordenada por tradições, hábitos e costumes.
E isso envolve também coisas diante de legislações. Um outro exemplo que atrasa, porque eu já vi tanto ser feito de forma errada, a igreja, na maioria das vezes, em várias regiões, de forma nenhuma, no mundo inteiro, aceitava se o indivíduo, para poder ser membro da comunidade, precisava de ser casado em união civil. Do contrário, ele estava em adultério. Essa expressão eu cansei de ver. Desde quando? Qual foi o cartório que Abraão casou com Sara? Ou qual foi a igreja mesmo? Que ele casou com Agar, que ele casou com Quetura, e que ele casou com várias concubinas, como relatado em Gênesis capítulo 25, do verso 1 ao verso 10. Qual foi o cartório que casou Jacó com suas 2 esposas e com suas 2 concubinas, com 4 esposas? Qual foi o cartório e qual foi a igreja que teve o casamento de Davi com suas 17 mulheres? Qual foi o cartório que teve casamento de Salomão com suas milhares de esposas e concubinas? E como faria uma igreja hoje para batizar, se Salomão, que nós usamos os seus escritos dentro das igrejas, se ele ressuscitasse hoje, com essas esposas que ele tinha, qual é a igreja cristã que aceitaria batizá-lo? Ou aceitaria, como que ele não foi batizado? Ele era ungido naquele tempo, né? Ele foi ungido, inclusive, como rei. Mas não era batizado. Para ser cristão, ele tinha que aceitar o batismo de João Batista, porque Cristo diz que sem batizar, né? Se ele ressuscitou, ele tem que batizar. Se ele ressuscitar só quando Jesus voltar, não, aí é outra história. Aí está lá com Cristo direto, já está resolvido o problema. Como o bom ladrão, né? O bom ladrão também não batizou, mesmo depois de Cristo ter dado essa orientação. Então são casos classificados como a exceção da graça de Deus. Mas se ele ressuscita em nosso tempo, qual é a igreja cristã que ia aceitar ele com esse tanto de mulher? Na nossa cultura, que é monogâmica. Então, irmãos, nós criamos muitas formas de atrasar. E aí, na cultura nossa, eu cansei de perder muitas fichas batismais preenchidas, porque a igreja só aceita se for união civil. Se for união estável, se for contrato de união estável, não aceita. Hoje já sei que algumas igrejas, em alguns lugares, graças à presença de servos de Deus, que são grandes juristas, conseguiram fazer com que essas igrejas quebrassem esse protocolo. Como foi quebrado o protocolo na área da música, antigamente, instrumento de ritmo dentro da igreja, de percussão, nem pensar. Guitarra dentro da igreja, nem pensar, que isso era coisa usada no rock. Então era loucura o fanatismo disso tudo, né? Então, usar pintura, usar saia curta, mulher usar calça, é tanta besteira, mulher usar joia. Onde que tem na Bíblia proibição disso? Não tem. Entende, irmãos? Então essas coisas são formas que a tradição ensina, são formas que nós impomos, e isso manipula a mente. Você vai numa igreja, a mesma religião em outras regiões do país, está lá o povo tudo empedernido de joia, disso e daquilo, e está tudo funcionando, tudo bacana, e vai em outros que está parecendo igreja de eremita. Irmãos, com todo respeito, nós precisamos aprender a parar de manipular a mente alheia. Essa é uma obra que pertence a Deus, de dirigir a mente humana quando as pessoas aceitam ser dirigidas por Ele. Porque se não aceitarem ser dirigidas pela luz, pode ter certeza que as trevas vai dirigir. Porque quem não está com Deus, está com as trevas. Quem não está com a luz, está com as trevas. Ninguém pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo. E quando nós nos posicionamos de forma a atrasar a obra de Deus, estamos trabalhando para as trevas, não estamos trabalhando para a luz. Pense nisso, amado irmão. Nós, quando apontamos um dedo para alguém, tem 4 apontando para nós. Porque somos pecadores, somos mortais, faz parte da nossa natureza. E a única coisa que nós não deveríamos fazer é atrasar a obra de Deus. Porque quem comigo não ajunta, espalha.
Foi isso que o Filho de Deus disse. E é assim que nós devemos entender a nossa relação com Ele e com o semelhante. E nos estabelecermos nessa rocha, a rocha e refúgio, porque só estabelecido nele teremos mente aberta para entender o que Ele disse na sua palavra e principalmente para praticar o que Ele nos ensinou. E parar de atrasar a obra de Deus, deixar que a obra avance. Nós criamos muita regrinha, quem é que pode batizar, quem é que não pode batizar, quem é que pode efetuar o batismo, quem é que não pode efetuar batismo. A ordem foi dada a todos os que se agregam a Cristo: ide e batizai. E não é batizar para se vincular à religião A, B, C ou D, é batizar para se ingressarem na luz do cristianismo, do exemplo de Cristo. E de acordo com a maturidade de cada um no exercício da palavra de Deus, é que eles se consagrarão na sua trajetória rumo à Canaã celestial. E não exigir um monte de promessa, disso e daquilo, que isso não vai fazer diferença alguma, porque ao longo da história todos deixarão de cumprir essas promessas. Porque nós somos pecadores imortais o tempo todo. Precisamos entender a missão do ID. E a missão do ID nós só vamos entender ela baseada na palavra de Deus, fundamentados na rocha e refúgio que é Cristo, irmãos. Pensem nisso. É muito sério isso. E para finalizarmos, o sétimo tema: mansidão é poder. Temos aqui um texto da Pena Inspirada, Desejar a Todas as Nações, página 234, que diz o seguinte: as dificuldades que temos de enfrentar podem ser grandemente diminuídas por aquela mansidão que se esconde em Cristo. Se possuirmos a humildade de nosso Mestre, estaremos acima dos menosprezos, das repulsas, dos aborrecimentos aos quais estamos diariamente expostos, e esses deixarão de lançar sombra sobre o nosso coração. A mais elevada prova de nobreza em um cristão é o domínio próprio. A pessoa que, diante de maus tratos e crueldade, deixa de manter a mente calma e confiante, rouba de Deus o direito de revelar nela sua perfeição de caráter. A humildade de coração é a força que dá vitória aos seguidores de Cristo, é a garantia de sua ligação com as cortes do alto. Ó Senhor, nos mantenha conectados com as suas cortes, Senhor, com o seu reino, e que aprendamos, como peregrinos deste mundo, a nos comportarmos como verdadeiros servos e filhos teus, e sermos de fato usados como instrumento das tuas mãos para transmitir a tua luz ao nosso redor, para que as pessoas sejam atraídas aos teus pés, unicamente a ti, e assim tu possa guiar a todos nós, como povo, como igreja, como indivíduos, a cumprir com a missão que tu tens para nós. Confiamos essas bênçãos em ti, nos méritos de Cristo Jesus. É por ele que te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor.